Os novos tempos, né? Todo esse protocolo todo. Meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos. Quero, desde já, agradecer o convite, agradecer o reverendo Osmar, nosso pastor Edgar também ali atrás. Muito feliz em revê-lo. Saudade de você saiu do seminário logo, só 4 anos. Agradecer muito à igreja, né, e louvar a Deus pelos 20 anos de ocupação dessa igreja. Também, desde já, ali como capelão do seminário, eu tenho que lembrar sempre da parceria dessa igreja também com aquele seminário. Nós louvamos a Deus porque nós sabemos que vocês sempre lembram, né, daquela instituição em oração, e isso é fundamental. Também essa SAF tem uma atuação bem grande ali no seminário, né, também através da Neira, né, à frente da Sinodal, que tem sempre nos apoiado ali e tem sido também para nós esse alento na nossa caminhada. Continue orando por nós, e nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja, por ser bênção na vida de tantas pessoas, né? Quando vocês abençoam alguém ali, mesmo que tantos seminaristas, alguns que vêm de outros estados, outros lugares, vocês estão fazendo isso para o reino do Senhor e espalhando o Evangelho pela face da terra. Então nós queremos agradecer a cada um dos irmãos pelo carinho que tem tido para com aquela instituição. Eu também só vim só, né? Minha esposa e minha filha não puderam vir. Nós congregamos lá na igreja presbiteriana do Balneário, né? Lá do outro lado da cidade, né? Eu estava falando ali para o Edgar, né? Da minha casa aqui dá só 40 quilômetros, né? Nós estamos na mesma cidade. Estranho isso, né? É bem estranho. Mas nós estamos ali, né? Já tem 3 anos que também nós estamos colaborando naquela igreja. Eu quero nessa noite convidá-los então para que nós possamos olhar para a palavra do Senhor e ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para nós, num salmo bastante conhecido nosso, que nós sabemos até mesmo de cor. Mas eu quero que você abra a palavra de Deus no livro dos Salmos, o salmo de número 1, salmo 1. Mesmo assentado, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los para que nós possamos ler juntos, a uma só voz. Vamos lá? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos rogar ao Senhor mais uma vez. Edifica o Teu povo e a Tua igreja, Senhor. Transforme, ó Deus, a nossa vida sempre pelo poder da Tua palavra e pela ação do Teu Espírito. Que o Senhor assim abençoe essa igreja, para que a cada dia, ó Deus, cresça conhecendo ao Senhor e fazendo, ó Deus, o Teu nome conhecido. Nós te pedimos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, me permita contar uma história não pessoal, mas é um fato que eu estava observando, eu estava presente. Há muitos anos atrás, eu estava fazendo um estágio de capelania hospitalar num hospital em São Paulo, o Emílio Ribas, que é um hospital de doenças infecto-contagiosas.
É um dos, se não me engano, é o maior da América Latina. Eu estava ali passando por um treinamento prático, depois de ter feito o curso, e num desses dias eu estava sendo treinado na ala de adultos, onde a maior parte, né, claro, basicamente 90% dos pacientes ali, eles também estão infectados com HIV, mas muitos deles estavam com outras doenças também, uma série de doenças contagiosas. Então a gente passava por esse treinamento, usava sempre os EPIs necessários, mas aconteceu algo justamente naquele dia. Um grupo de irmãos, né, de alguma, eu não sei qual igreja que era, eles resolveram visitar o hospital naquele dia, visitar os enfermos. Só que ali você só entra na visita se você for parente, tem uma ordem ali, só entra um por dia, você recebe uma senha e você só pode ir na ala que está o seu paciente, visitar o seu paciente só, você tem que sair por onde você entrou e você não pode entrar em mais nenhum quarto. Você não pode entrar, isso é colocado lá para eles e todos são instruídos assim. Então as pessoas fazem fila lá fora e ela visitar os parentes. Então tem uma senha por paciente. Só que essa igreja, claro, não poderia entrar, as pessoas não poderiam entrar. O que eles fizeram? Eles resolveram subornar os parentes. Eles deram R$50 para cada parente desistir de visitar o seu parente para que eles entrassem no lugar deles, né? Pensa se Deus vai abençoar um negócio desse, né? Mas eles já fizeram isso e alguns conseguiram entrar. Eles entraram em torno de uns 6 no hospital e eles também não obedeciam às regras, não olhavam, não sabiam olhar nem os sinais nas portas, né, do que deveria usar. Cada doença tem um tipo de EPI que precisa para que ele pudesse entrar. Eles entraram em vários quartos, eles pegaram nos pacientes e eles entravam no outro quarto e pegavam no outros pacientes, né? Para quem é da área de saúde sabe que infecção cruzada é uma das piores coisas dentro do hospital. Eles ajoelhavam, pegavam nas pessoas, pegavam nos móveis. E assim, quando perceberam aquilo que eles estavam fazendo, subiu segurança, subiu a diretora do hospital. Eu estava no corredor, bem na hora que chegaram os seguranças, e chegou a diretora também para que pudesse prendê-los ou tirarem de lá, dentro do hospital. E a diretora ficou muito nervosa. Eu estava ali e uma das senhoras que estavam legalmente, que era da capelania do hospital, ela pegou e falou para a diretora. A diretora começou a perguntar assim: quem é que manda nesses tal de evangélicos? Quem é o papa dos evangélicos? Porque eu preciso fazer uma denúncia daquilo que estão fazendo aqui no hospital. Essa senhora pegou e apontou para mim e falou: ele é pastor, deve saber. Ela virou para mim, a diretora, e perguntou assim: quem é o papa dos evangélicos? Aí ela começou a citar nomes. É o Silas Malafaia que manda em vocês? Né? Quem que é? O R.R. Soares, Edir Macedo, nomes aí da mídia, né? E eu só falei para ela, eu falei: evangélicos não tem papa. Ela falou: mas quem que manda em vocês? E com essa pergunta eu fiquei pensando: quem de fato manda em nós? Qual é a autoridade que nós temos como igreja do Senhor? Quem é a autoridade? Se nós estamos aqui num contexto de Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos aqui, como vocês acabaram de presenciar, nós temos uma liderança estabelecida dentro da igreja, nós temos concílios superiores, presbítero, sino, Supremo Concílio, nós temos um presidente do Supremo Concílio que se chama Roberto Brasileiro. Aí você pergunta: ele é a autoridade na igreja presbiteriana? É ele que determina o que vai acontecer na igreja presbiteriana? Não, porque a igreja presbiteriana ela tem um sistema de governo, portanto,
o presidente de algum concílio, na verdade, não é ele que manda, ele é moderador. Assim como um pastor dentro de um conselho, ele também é moderador. No presbitério, o presidente vai ser um moderador. No sínodo e tanto no Supremo Concílio. Portanto, a autoridade não reside no homem. Nós vivemos numa igreja, sim. A autoridade não reside em alguém. Portanto, o Roberto Brasileiro, ele não pode, do nada, determinar que as igrejas presbiterianas de todo o Brasil, a partir de agora, façam isso. Porque o nosso sistema de governo não permite. Mas, em última instância, como nós acabamos de ver aqui também, todos os irmãos aqui prometeram estarem debaixo da autoridade da Escritura e dos símbolos de fé que, na verdade, expressam aquilo que a Escritura diz. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, o padrão nosso de autoridade, a Escritura como nosso padrão de autoridade para a igreja. Há um livro extremamente interessante de um autor chamado Van Hooser. Ele escreve um livro falando a respeito da autoridade da igreja pós-reforma. Até a reforma protestante, a autoridade da igreja residia, ela era compartilhada, né? As pessoas iam dizer, a igreja ia dizer que a Bíblia ela determinava, mas o Papa também e a tradição tinham autoridade equiparada. Portanto, nós tínhamos autoridades dentro da igreja, tanto na figura de um homem, quanto nos seus documentos e na sua tradição também. Quando vem a reforma protestante, tudo isso cai por terra, portanto, nós entendemos o princípio fundamental somente a Escritura, certo? Somente a Escritura é o padrão nosso hoje para a igreja, e a partir daqui nós tivemos, talvez, algumas pessoas começaram a ter alguns problemas, porque quando nós falamos da Escritura, nós estamos dizendo que ela determina como nós devemos ver o mundo, como nós devemos viver como igreja. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos e aquilo que nós devemos ser, a autoridade maior é a Escritura. E assim perde-se a figura, ou tira de cena a figura de uma autoridade, como no sistema episcopal, por exemplo, onde há uma figura central de alguém que vai comandar aquela igreja e ele também pode determinar o que faz e o que não faz. Assim nós temos agora o entendimento, e nós precisamos lutar por isso, de que a autoridade maior na nossa vida e na vida da igreja, na trajetória da igreja, e nessa igreja particular, nos seus 20 anos que ela completa e nos quantos Deus permitir que ela esteja aqui nesse lugar, nós temos que entender que o padrão maior e a nossa autoridade, ela emana das Escrituras. Ou seja, não é do clero ou não é dos líderes da igreja, eles não têm mais o poder, ou não é o pastor ou os presbíteros que têm a autoridade última de interpretar as Escrituras como era na igreja católica. Somente o clero podia interpretar a Escritura e dizer o que de fato ela está dizendo. Nós sabemos que a todos nós foi dado essa ação de Deus e, portanto, nós fomos em Cristo Jesus resgatados. Nós temos a ação em cada um de nós, o poder do Espírito Santo. Nós temos livre acesso à palavra de Deus, portanto, a autoridade maior é exatamente a palavra de Deus. Quando a gente olha no livro dos Salmos aqui, o Salmo 1 especificamente, você vai ver que há algumas marcações aí. A primeira dela que é o primeiro livro dos Salmos. O livro dos Salmos é dividido em livros, né? Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, quarto livro. E aqui o primeiro livro do Salmo 1 até o Salmo 41 é indicado aqui. Uma das coisas que nós vamos perceber também é como se o Salmo 1 e o Salmo 2, eles caminhassem juntos e fosse aquela porta de entrada para os Salmos, para aquilo que começaria a ser desvendado. Tanto é que se você observar no texto, o texto do Salmo 1, ele começa assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Se você chegar no final do capítulo do Salmo 2, ele vai dizer: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Há uma unidade nesses salmos, mostrando agora a porta de entrada do que nós temos aqui, daquele que é o Salmo 2, falando a respeito, apontando, né, para Cristo Jesus.
E assim nós temos agora no Salmo primeiro, que basicamente ele não poderia ser considerado como um salmo como os demais. Nós temos na palavra de Deus alguns salmos como de louvor, de lamento, de tantas formas que nós vemos os salmos se diferenciando. Se a gente colocasse esse salmo, talvez pudesse falar a respeito dele, seria um salmo de sabedoria, porque ele se assemelha muito àquilo que a gente vê em Provérbios também. Se assemelha a maneira de falar de Provérbios, de contrastar figuras, de colocar 2 pontos aqui, é o que o Salmo primeiro faz do começo até o fim. Quando a gente caminha nessa perspectiva e entra então nesse salão que é os 150 salmos, e aqui sendo a porta de entrada, nós vamos perceber que ele chega no final, no último verso, aliás, no último capítulo, no último salmo, que é o Salmo 150, mostrando exatamente qual é o fim de tudo. Para que nós vivemos e por que nós vivemos? Ele repete basicamente aqui 12 vezes a palavra louvor, no Salmo 50, e termina dizendo: tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. O fim é esse, o fim principal é esse. Há um autor que diz que a igreja precisa entender os 3 aspectos de igreja, ou seja, a igreja ela serve a Deus em adoração em primeiro lugar, ela serve aos santos em nutrição, no dia a dia, e ela serve ao mundo em testemunho. Essa é a perspectiva correta da igreja. Mas a primeira perspectiva é entender exatamente isso. Nós somos chamados para adoração a Deus, e a igreja ela tem essa perspectiva de fazer Deus conhecido para que mais pessoas o adorem. Essa é a missão da igreja, esse é o papel nosso, ou seja, fazer Deus conhecido para que mais pessoas o adorem. E assim, nós temos então o significado de igreja. Mas eu quero destacar então, como padrão de autoridade para a nossa vida, eu quero destacar algumas figuras desse texto e algumas aplicações para a nossa vida. Se você percebeu, o texto ele caminha colocando aqui ele faz contrastes aqui, no texto, e ele coloca aqui, a partir do verso 1, o verso 2, ele coloca 2 caminhos que são opostos, estradas que são opostas. Depois você vai ver 2 imagens também que são opostas, e no final ele coloca também aqui promessas que são opostas, promessas que são opostas, tá? Essa é a estrutura do Salmo, falando a respeito desses caminhos, do caminho, falando a respeito daquilo que acontece no meio do caminho, falando do final de tudo isso. Eu quero destacar nessa noite. A primeira coisa está aqui do verso 1 e ao verso 2, atentem no texto. Ele diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A primeira coisa que a gente vai perceber é que a autoridade da palavra de Deus, ela vai determinar exatamente a nossa cosmovisão. Ela determina a nossa maneira de ver todas as coisas, como nós nos relacionamos com o mundo. E nós sabemos disso, ou seja, nós não relacionamos naquilo que nós temos no dia a dia, ou seja, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na maneira como você se relaciona com a sociedade. Nós não partimos do princípio que eu faço isso a partir do momento que nós vivemos. Sabe aquela coisa que a gente fala assim: mas todo mundo faz assim. Para nós agora isso não funciona. Nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia manda é autoridade sempre, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Portanto, ela é a autoridade, é ela que vai determinar como eu vou me relacionar com todas as coisas, e portanto ele coloca essas 2 estradas que são opostas. Você vai perceber que ele usa um paralelo no texto, mostrando aqui. Primeiro ele diz: o homem que não anda, e aí ele coloca o conselho,
não anda no conselho dos ímpios. Depois ele diz daquele que se detém ou que para no caminho dos pecadores. E o último paralelo é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Nós percebemos claramente no texto que ele não está falando apenas de uma caminhada, mas ele está falando de atitudes, né? Ele está falando da maneira como nós nos relacionamos com o mundo, ou com o caminho, ou no caminho. Portanto, ele coloca isso como a autoridade maior. É exatamente naquilo que a palavra de Deus diz, porque ele coloca no verso de número 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso ele diz, feliz bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Nós precisamos sempre colocar no crivo da palavra de Deus tudo aquilo que nós pensamos ou a maneira como nós agimos em todas as situações. Por que muitas vezes nós, como igreja do Senhor, damos sinais errados para a sociedade? Porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa que eles fazem. O mesmo autor que eu citei, Van Hooser, ele diz que o papel da igreja é você dramatizar a doutrina na sociedade. Ou seja, nós aprendemos aqui e vivemos lá na sociedade o evangelho e as pessoas vão perceber em nós essa diferença. Como que como igreja do Senhor nós aprendemos algo aqui, mas na nossa vida pública nós começamos a agir de maneira contrastante. As pessoas olham e dizem, poxa, mas é crente? Trabalhando em um dos hospitais, uma vez eu fui procurado por um irmão e ele disse assim, olha, ser crente é difícil, eu sou o tempo todo perseguido aqui nesse hospital. A perseguição é feroz. Eu perguntei para ele, o que está sendo perseguido? Ele falou, não, o tempo todo, qualquer coisa eles estão implicando comigo, porque eles sabem que eu sou crente. Não entendi muito bem, mas passados-se os anos eu comecei a compreender o porquê. Primeira coisa, quem é que mais colocava atestado de doença, ou quem é que mais a avó tinha morrido 2, 3 vezes, né? Durante o tempo que ele trabalhava lá, a avó dele já tinha morrido umas 3 vezes. Era aquele que menos trabalhava. Era aquele que, ao primeiro momento que ele pudesse, ele queria se dar bem em cima dos outros. Era aquele que fomentava algumas intrigas ali. E no meio de tudo isso, ele dizia, as pessoas me perseguem porque eu sou cristão. Não. As pessoas estavam, se fosse perseguição, na verdade, somente pontuando a sua atitude completamente contrastante com o Evangelho. A pergunta é, como que nós, como crentes, ou como vivendo esse Evangelho, que nós estamos aqui saindo para o mundo, vamos chegar lá no mundo e termos as mesmas atitudes que eles, e ao mesmo tempo falar, não, eu sou diferente. É aquilo que a palavra de Deus está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Também não é aquele que se detém no caminho, ou seja, ele para observar tudo isso, e para perceber tudo isso, e talvez entender, olha, quem sabe, né, talvez não seja melhor assim. Quem sabe não seja melhor assim? Nós vivemos uma sociedade de um evangelho meio estranho, né? Onde nós começamos a ver algumas coisas que parece que é piada, mas não é. Você percebe muitas vezes, alguns vídeos, há um tempo atrás vendo um vídeo de uns bandidos saindo para assaltar durante a noite, e antes eles fazem uma reunião de oração, pedindo a Deus que pudesse protegê-los no trabalho daquela noite, e que nenhum morador da casa pudesse ter uma arma, ou fazer alguma coisa, ou a polícia pegarem eles. Qual é a lógica disso no nosso tempo hoje? Qual é a lógica da gente abrir alguns jornais e ver assim, traficantes evangélicos acabam com terreiro de macumba do morro? Isso tem acontecido no nosso tempo. Qual é a lógica disso?
Ao olhar, a sociedade ver todas essas coisas, a sociedade mesmo se torna confusa, porque muitas vezes a nossa vida pública, nós falamos, olha, aquilo que no meu particular eu sou crente, na minha vida pública eu faço diferente, eu ando de acordo com aquilo que a sociedade determina, porque a gente usa algumas frases, só os fortes sobrevivem, aqui é esse mundo cão, né? Nós temos que agir desse jeito. Eu ouvi isso de um empresário cristão que sonegava impostos, fazia um monte de coisa, né? Os funcionários da empresa odiavam ele, e ele dizendo, eu sou crente. A palavra de Deus condena isso, e ela é a autoridade, não é o mundo, ou aquilo que eu posso conquistar do mundo, que é a autoridade sobre a nossa vida, mas a Escritura. E aí ele diz, o último estágio de tudo isso é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe que isso é como se fosse uma espiral descendente. Quanto mais nós paramos ali, nós paramos para ver, né? Nós andamos, paramos, depois nos assentamos. É um processo na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz, bem-aventurado é aquele que faz diferente. Por isso ele diz, medita na lei do Senhor, dia e noite. E aí ele diz que ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Uma das coisas que nós precisamos atentar como igreja, no nosso tempo, principalmente, é saber que as intempéries ou as dificuldades, elas acontecem para todos. Vocês já perceberam a figura já foram em algum lugar onde está bem seco, mas existe uma árvore ali, e as pessoas, e ali quando você chega em algum lugar assim, no meio de um sol bem quente, a primeira coisa que você quer fazer é correr para debaixo daquela árvore, para que você tenha o refrigério ali. Vocês já pararam para pensar nessa perspectiva da nossa vida como essa árvore? No nosso mundo caído de tanta dor, sofrimento, e onde as pessoas estão completamente perdidas, sem referencial nenhum. A palavra de Deus diz que se nós fizermos isso, nós vamos ser como essas árvores. Ou seja, sim, vai estar seco, vai ter problema, o sol vai estar esturricando, sim, vai estar sobre nós tudo isso, mas nós seremos como essas árvores plantadas junto a ribeiros. Portanto, as pessoas serão atraídas a nós. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja. Mas para que a gente seja assim, é necessário que a gente atente para a lei do Senhor. E esse é um padrão para a nossa vida de autoridade, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nós temos uma leva de evangélicos, eu converso muito com alguns vizinhos meus lá, alguns, eles falam assim, eles quase chegam a dizer para mim assim, eu sou meio evangélico. Eu não entendo muito o que é ser meio evangélico, né, mas é mais ou menos, alguém fala, eu sou evangélico não praticante. Né? Também não entendo o que é ser evangélico não praticante, né? Mas eles é mais ou menos assim. É interessante notar quando eles estão em tribulação e algumas coisas, eles querem oração, sim. Se passar lá, eles falam, ora por mim, tá bom, eu vou orar. Mas é interessante que para eles, o que eles aprendem a respeito de Deus não vem das Escrituras, mas é da música. É da música. E eu não estou inventando piada para vocês, mas eu trabalhei numa igreja há 11 anos que tinha um bar no fundo dessa igreja. Lá a Igreja Presbiteriana Fim Social. Tem um bar no fundo da igreja. Todos os sábados, tinha uma caixa de música lá, nesse bar. Eles começavam a tocar algumas músicas, sertanejo e tudo, só que quando chegava mais ou menos 6 horas da tarde, o que tocava lá? Música gospel. E estava cheio de bêbado cantando. Você olhava pelo muro, eles cantando e bebendo, né? Cantando entra na minha casa, entra na minha vida, chorando e bebendo ali e ouvindo, né? Hoje normalmente nós temos um padrão de evangélico que é evangélico por música. E muitas vezes que não expressa de fato aquilo que a Escritura diz. Mas a palavra de Deus nos diz que o padrão nosso é a lei do Senhor.
é a palavra do Senhor. Nós precisamos resgatar o prazer da leitura da palavra do Senhor. Meditar nela dia e noite. E sabe qual é o exemplo maior para a nossa vida? Cristo Jesus. Cristo Jesus cumpre perfeitamente aqui esse bem-aventurado, esse justo. Se a gente notar, em todos os momentos da vida de Jesus, você vai perceber essa relação. Quando a gente vê, já desde o começo do ministério, as próprias citações, ele vem falando a respeito daquilo que a palavra de Deus já estava dizendo. Assim está escrito, assim está escrito. E não é à toa que lá no começo de Mateus, a mesma frase, se você pegar a tradução, você vai perceber que a mesma frase lá, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, é a mesma frase que é usada aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas a segunda coisa ainda no texto, ele nos mostra imagens que são opostas. Então ele diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Se a gente notar lá no Novo Testamento, há uma figura mais clara para a gente, porque possivelmente no texto é uma figura agrícola aqui. A palha é a mesma coisa que está ligado lá no Novo Testamento, falando a respeito do joio. Do joio. Quando Jesus cita isso, e quando a gente vê nos evangelhos a figura do joio, tem algo interessante. O joio, eu já tive o privilégio de ir numa plantação de trigo. Não dá para perceber, não tem como perceber. No momento que cresce, que está crescendo, você não sabe o que é joio e o que é trigo, não dá para perceber. Sabe quando percebe? No momento da colheita. No momento da colheita. Corta tudo junto, tem que cortar tudo junto, tanto o joio quanto o trigo. Aí a gente pensa, e agora? Como é que isso vai ser separado? Simples. Você vai ver lá o agricultor, ele coloca dentro daquelas, como se chama, tipo uma bateia, uma peneira, né? E ele começa a jogar para cima. Ele joga, o vento bate e vai caindo na peneira. Sabe o que cai na peneira? O trigo. Por que cai na peneira? Porque ele tem semente, ele pesa e ele cai na peneira. O joio não cai na peneira, porque o vento bate, sopra e ele cai fora da peneira. E assim o agricultor junta depois aquela palha e toca fogo. A figura da palavra de Deus é exatamente essa, ou seja, ele fala a respeito agora dessas imagens opostas, ligada àquele que medita na lei do Senhor. Portanto, ele mostra que a nossa vida e a consistência está exatamente aqui. A palavra de Deus liga depois isso aos frutos e essas coisas todas, mas isso é algo que nós precisamos entender, ou seja, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. E a gente vê isso à nossa volta. O mundo, cada vez mais, ele carece disso e não tem consistência. As pessoas estão completamente sem referência. Elas vão perdendo a referência. E elas não sabem a que se apegar. Então elas se lançam a várias coisas para dar significado à sua vida. Há anos atrás, eu trabalhando também em uma das capelanias, eu conheci uma diretora de um hospital. E eu tentei por vários anos pregar o evangelho para ela, mas ela era extremamente mística. Ela aceitava tudo, ela gostava demais dos evangélicos, mas ela associava com qualquer coisa. Então ela aprendia, ela ia para a China aprender mantra, ela foi em Israel e ela voltou numa alegria muito grande. Eu acho que ela se decepcionou comigo, que eu não sou tão esfuziante assim, e ela chegou numa alegria tão grande falando: pastor, você não sabe o que eu fiz. Eu falei: o que você fez? Eu escrevi seu nome e coloquei lá no Muro das Lamentações, lá em Israel. Eu não sabia nem o que dizer. Eu não sei se ela queria que eu falasse: nossa, agora sim, agora minha vida vai mudar.
Eu não sabia nem o que dizer. Para que fez isso, né? Mas é interessante notar que o tanto que ela corria atrás de tantas coisas, um monte de coisa para dar significado na vida, e ao mesmo tempo a vida não tinha significado. Correndo para todos os lados, para tudo aquilo que ela achava que poderia dar alguma coisa de espiritual para a vida dela, ela fazia. Na verdade, nós vivemos uma sociedade assim, onde a espiritualidade agora é celebrada. Espiritualidade virou um traço psicológico, vocês já perceberam isso? Onde a sociedade agora celebra a espiritualidade. As pessoas estão falando muito a respeito de espiritualidade porque diz agora que é um componente psicológico do ser humano e que, portanto, nós precisamos expressar a nossa espiritualidade, não importa o que seja, na onde seja. A palavra de Deus está dizendo: os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. A consistência se dá por meio da palavra de Deus. É através da palavra de Deus. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender isso. E não podemos, ao mesmo tempo, agir da mesma maneira como nosso tempo tem agido. Vivendo um evangelho raso, vivendo um evangelho à parte da palavra de Deus e tendo como padrão de autoridade na nossa vida um monte de coisa. Um monte de coisa. Há muito crente caindo em conversas de coachings, há muito crente caindo em uma vertente hoje pintada de psicoterapia, que na verdade é uma religião, de Viktor Frankl, logoterapia, diz que é a terceira escola de Viena, lá de psicoterapia, mas na verdade é uma religião. Ele não nega a existência de Deus, ele não nega nada assim, mas ele diz apenas que você precisa ter um significado na sua vida, não importa qual seja. E o discurso dele é forte, porque ele foi um sobrevivente dos campos de concentração, ali no período na Alemanha nazista. E ele escreve vários livros, e muitos crentes têm bebido desse livro. Um deles é famoso, chama Em Busca de Sentido, e muitos crentes têm bebido dessas fontes para que dê sentido à sua vida, e esquecido que o padrão de autoridade para nós, como igreja, é a palavra de Deus. Somente a Escritura. Somente a Escritura. A terceira coisa que a gente olha no texto, ele agora coloca também no mesmo padrão, ele vem falando agora de promessas que também são opostas. Ele chega no final dizendo: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra de Deus é sempre taxativa em mostrar. Quando ele está falando desse contraste dos caminhos, de caminhos aqui, ele mostra esse contraste também do justo e do ímpio. E a palavra de Deus faz isso do começo ao fim. Ela não coloca no meio alguma coisa, mas ela coloca sempre em dois aspectos: ou é justo ou é ímpio. Lembra? Caminho estreito, caminho largo. Ou é sim ou é não. Já perceberam que a nossa sociedade ela quer derrubar tudo isso por terra? De falar assim, não importa a verdade de cada um. Nós vivemos a verdade de cada um. Você precisa descobrir a sua verdade. E com isso, cada vez mais a sociedade tem se perdido. E o problema somos nós, quando muitas vezes nós achamos que nós devemos estabelecer alguns padrões do que é correto e do que é errado a partir de nós mesmos e não a partir daquilo que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus coloca isso de maneira taxativa, ou seja, há promessas opostas aqui para justo e há uma outra promessa para o ímpio. Então ele diz: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mas a palavra de Deus agora diz que Ele conhece o caminho dos justos. Ele conhece o caminho dos justos.
E o caminho dos justos é o contraste daquele lá do início, que ele está falando que não anda no conselho, o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores. Ele está ligando aquele versículo primeiro. Portanto, a palavra de Deus nos coloca agora diante desses dois aspectos. Nós não podemos nos iludir com o nosso tempo, onde as pessoas dizem, olha, Deus não pode condenar o que é amor, Deus não pode condenar isso ou aquilo outro, né? E tantas formas que são condenadas pela palavra de Deus. A igreja precisa se levantar nesse tempo, nessa época, dizendo, existem só dois aspectos. Ou é justo através de Cristo Jesus, ou é ímpio. Não existe meio ímpio e também não existe meio justo. Fala, não, estou mais ou menos. Tem algumas coisinhas aí, mas mais ou menos, né, eu sou mais ou menos crente, como eu falei. Portanto, a palavra de Deus nos coloca diante dessa verdade, e para isso, e para que a gente entenda isso como igreja do Senhor, nós precisamos perceber que há um padrão de autoridade maior sobre nós, como igreja do Senhor Jesus, em todo tempo, em toda época. É a Escritura. O padrão de autoridade é a Escritura. É ela que nos faz sermos diferentes na sociedade onde nós estamos. Essa diferença pode causar alguns transtornos, sim, mas é nessa diferença que nós mostramos exatamente o porquê que nós estamos aqui como igreja do Senhor, porquê que nós estamos nesse mundo e porquê que a igreja está aqui, a Igreja Presbiteriana do Alto Paraíso foi colocada neste lugar. Nós precisamos, sim, rever a maneira de nós pensarmos, a maneira como nós estamos lidando na nossa vida e saber que nós precisamos corrigir tudo isso à luz da palavra de Deus, à luz da autoridade de Deus. Eu quero concluir nessa noite só relembrando algumas coisas. Os Salmos, ele funciona como se fosse um professor para nós. Calvino diz que os Salmos, eles evidenciam ela é como se fosse a anatomia da nossa alma, né? Mas esses salmos, ele dirige a nossa vida e ele nos ajuda a equalizar o nosso coração, os nossos afetos, a maneira como nós percebemos a Deus. É a palavra de Deus que muitas vezes é cantada, nos ensina como nós devemos orar, como nós devemos nos portar diante de tantas situações, mesmo que sejam decepções, né, situações adversas e tantas coisas que somos acometidos, ansiedades, medos e tantas coisas que nós somos susceptíveis. O Salmo nos ensina. Mas nós precisamos entender que nós precisamos colocar como padrão de nossa vida a Escritura. Já percebeu que hoje nós temos algumas coisas que são colocadas de lado? Não, a Escritura aqui não tem nada a ver com Bíblia, né? Eu tenho que resolver de outra maneira. Por exemplo, dores da nossa alma, medos, ansiedades, né? E tantas coisas que podem acontecer conosco no mundo caído, numa realidade caída. Nós estamos excluindo cada dia mais, dizendo, não, isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu tenho que resolver de outra maneira. Nós falamos muitas vezes da boca para fora que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É mesmo? É mesmo? Ela é a nossa única regra de fé e prática? Nós estamos atentando para isso quando nós fazemos os nossos negócios? Nós estamos atentando mesmo para a palavra de Deus quando nós escolhemos relacionamentos? Nós estamos atentando quando nós escolhemos até a nossa profissão para a palavra de Deus? Permita-me contar mais uma história. Um tempo me chegou, pareciam histórias iguais. Uma senhora da igreja chegou em mim e falou assim, queria conversar com o senhor. Eu falei, vamos conversar. Ela falou o seguinte, não, é rapidinho.
é o seguinte, eu vou me casar. Eu falei, casar, uai, nem sabia que estava namorando. Falei, vamos casar. Mas eu só quero fazer uma pergunta. Ele não é crente, ele é dono de um bar, ele diz que nunca vai pisar o pé aqui na igreja. Eu só quero saber uma coisa, eu vou ser excluída da igreja? Eu perguntei, nós podemos conversar? Ele falou, não, eu só quero que você me responda essa pergunta. Falei, nós podemos ler a Bíblia e ver o que ela diz? Não, eu só quero que você me responda essa pergunta. Eu disse para ela, não vou responder, você vai saber no dia que você fizer então. Ela saiu meio nervosa, né? E passou um tempo, eu fiquei pensando naquela história. Passam-se, sei lá, 2, 3 dias, chega outra da igreja, outra mulher da igreja. Pastor, eu vou me casar. Eu pensei, pronto, será que é com a mesma pessoa? Porque eu era quase igual. Ele falou, não é crente. Eu falei, meu Deus do céu, qual é que eu perguntei, quem é? Será que é com a mesma pessoa? Não é crente. Aí qual que é a segunda coisa que ela me diz? Dono de um bar. Eu falei, é o mesmo. Não é possível. Aí ela falou, não, é dono do bar lá em Senador Caneiro. Eu falei, tá, então é diferente, porque o outro era de um bar ali perto. E eu estou meio assim, não sei, e eu queria conversar com o senhor. Eu falei, podemos conversar. A gente pode ver o que a Bíblia diz? Ela falou assim, podemos. Né? Eu falei, opa, já mudou um pouco. Que dia que nós podemos conversar? Ela falou, tal dia. Eu falei, tal dia eu estou lá. Cheguei lá na casa dela, e eu não sabia o que eu ia dizer, porque essa situação desconfortável, mas eu tinha falado para ela, nós vamos ver o que a Bíblia diz. Eu abri a palavra de Deus no texto de Coríntios, falei, vamos ler junto? Eu leio um versículo, você lê outro. Vamos lá, e começamos a ler. 1 Coríntios, vai lá. 7, né? Vai Quando nós terminamos o capítulo, ela falou para mim assim, não precisa falar mais nada não. Eu já entendi. Hoje mesmo eu termino esse relacionamento. Eu fiquei assustado com aquilo. Ela falou, hoje mesmo eu termino. O senhor pode orar por mim? Eu falei, vamos orar. Orei junto e, de fato, ela no mesmo dia, ela chegou e falou, olha, nada a ver. Não posso fazer isso porque a Escritura condena. Lá na frente, mesmo entristecida por perder um relacionamento, lá na frente as coisas começaram a brotar também, que ele tinha ela e tinha mais umas 2. E ele queria apenas a casa que ela tinha para fazer outro bar. O que eu estou dizendo é que normalmente nós estamos relegando a palavra de Deus a segundo, terceiro plano e não como autoridade da nossa vida. Às vezes nós já tomamos as decisões, às vezes nós sabemos que a decisão é errada e que Deus condena, mas nós nem queremos ouvir. Não tem conversa. Só que a palavra de Deus está dizendo que o justo não é assim. O justo medita na lei do Senhor dia e noite. E para ser como árvore plantada junto aos ribeiros, essa é a condição. A Bíblia, portanto, é autoridade na nossa vida, em tudo aquilo que nós fizermos. Nós podemos até mesmo não termos os lucros como talvez o mundo tenha. Nós podemos, às vezes, sofrer algumas coisas por fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Mas pensa, diante dessa realidade que é passageira e daquilo que é eterno. Daquilo que é eterno. A figura do joio sendo peneirado, lá no Novo Testamento nos mostra que vai ser peneirado, amontoado, por causa do fogo. Por isso, nessa noite, eu quero relembrar os irmãos, nessa caminhada de 21 anos que os irmãos têm tido, que reforcem isso no coração, na sua vida, de saber que o padrão maior de autoridade é a palavra de Deus, não é o pastor, não são os presbíteros ou qualquer outra pessoa, é a palavra de Deus. Se algum dia um de nós chegarmos aqui na frente e começarmos a pregar outro evangelho, não siga, não siga. Se algum deles começar a falar coisas contrárias à Escritura, não siga. O padrão seu da sua vida é a Escritura. Mas no momento que esses pastores e líderes falarem aquilo que é a palavra de Deus com fidelidade, atente para isso e obedeça, porque é a palavra de Deus.
e ela é a autoridade. Você quer ser bem-aventurado? Portanto, se submeta a esse padrão de autoridade que é a Escritura. Que Deus nos abençoe assim como igreja do Senhor e que nos anos que virão nessa igreja, que ela possa se levantar nessa sociedade como esse referencial por obedecer e estar debaixo da autoridade da Escritura. Amém? Vamos orar?